Bem, nos vídeos anteriores a gente tem dado muita importância à dieta. Por que a dieta é tão importante para todos os problemas de saúde praticamente que a gente tem? Eu acredito assim que todas as doenças que a gente tem, todas as comorbidades que a gente tem, começam no intestino. Mais uma dica de que isso começa no intestino é esse tema que a gente vai falar hoje, chamado MALT. O que é MALT? É uma sigla em inglês que, vamos dizer assim, traduzindo para o português, seria um tecido linfóide associado à mucosa, ou seja, é um tecido linfóide que tem todas as mucosas do nosso organismo, vamos dizer assim. Então, esse tecido linfóide, ele praticamente conectaria tudo. Então, é um tecido linfóide que tem na boca, nos olhos, nos ouvidos, laringe, via respiratória, esôfago, estômago, intestino, bexiga, ou seja, tudo conectado. Imagine que a gente tem essa pele nossa aqui do lado de fora que recobre o nosso tecido externo, a gente teria uma mucosa interna como se fosse uma enorme pele interna também, que recobriria todos os nossos tecidos. E cada parte desse tecido teria um ponto específico ali de tecido linfóide, e eles estariam todos, assim, vamos dizer assim, todos conectados. É um sistema difuso de pequenas concentrações de tecido linfóide, ou seja, ela não está em todo o intestino, ela está em parte dele, tem um tecido linfóide, mas a mucosa continua e ela tem uma comunicação, vamos dizer assim. E ela é encontrada em várias partes do organismo. É composto principalmente por linfócitos T, que são situados em regiões propícias, em contato com antígenos, ele entra na mucosa intestinal. Ou seja, aqui você explica por que existem certas alergias alimentares que não se reflete lá no intestino. As pessoas têm uma alergia alimentar a qualquer um alimento e reflete em um outro órgão, uma outra mucosa. Um exemplo disso é que muitos pediatras hoje, quando a criança tem muita faringite, laringite, otite, tudo de repetição, ou seja, na mucosa do nariz, garganta e ouvido, aquela criança que sempre está tendo esse tipo de infecção e nunca melhora, aí ela suspende o leite, que é uma coisa bem comum de suspender, e a criança melhora. Mas por quê? As pessoas não pensam assim, por que o leite tem a ver com o ouvido, com garganta e com o nariz? Como a gente acabou de ver, essas mucosas elas estão conectadas, ou seja, quando o leite entra em contato com a mucosa, vamos dizer assim, intestinal, ela não é reconhecida pelo nosso organismo reconhece que aquilo é uma coisa estranha, que não está reconhecendo aquele produto, aquele leite, então ele reage contra aquilo como sendo um estranho, um alergeno. Só que aí ele comete uma gafe que ele não reage só no intestino, onde entrou em contato com o leite. Ele age em todas as mucosas, ele não sabe em qual, então ele atira para todo quanto é lado, vamos dizer assim, para ficar mais simples para entender. Então, por isso que às vezes o contato de algum alimento com o intestino gera uma alergia à distância, devido a essa rede linfóide que é associada à mucosa, que ela é toda conectada, né? E cada uma recebe um nome específico. Quando é do intestino, ela é chamada de Gout, quando ela é dos brônquios, chamada de Baut, quando ela é do nariz, da região nasal, é Naut, da pele é Salt, Vault, quando é dos vasos sanguíneos, Caut, quando é da conjuntiva dos olhos, e o Alt, quando é tecido urinário. Esse livro aqui é um livro assim que foi publicado há bastante tempo. Onde é que ele diz que assim, nós somos 10% humanos. De onde é que essa autora tirou isso? Esse projeto Genoma que foi feito, já tem algum certo tempo que está sendo feito, que identificar todas as bactérias do organismo, toda a nossa célula do organismo, através desses estudos, eles chegaram à conclusão de que para cada célula do ser humano ele tem 10 bactérias correspondentes. Imagine, cada uma célula minha, de algum lugar qualquer, tem 10 bactérias correspondentes, ou seja, é 1 para 10. Então, isso quer dizer que nós somos 10% de tecido humano e 90% de tecido de bactérias, fungos. Vamos dizer assim, de onde saiu esse livro? É um livro até bem interessante. E outra coisa mais interessante, então, assim, se eu tenho 1 para 10 no corpo todo, seria uma conta assim que difícil de achar. Então, cada célula aqui tem 10 bactérias, assim, não. É 1 para 10 na soma total.
Dessas bactérias todas, 80% delas estão no intestino. Então você imagina o tanto de bactérias que tem no intestino. Só que essas bactérias elas vivem em simbiose, ou seja, elas ajudam. Elas ajudam o ser humano ajuda elas, sobrevivem em comum. Parece que apareceu, acho que foi hoje ou ontem nos jornais aí, tem que a revista Nature, acho que pesquisou um cocô de um ancestral aí de 2 milhões de anos, que viu que lá tinha bactérias que eram capazes de digerir o trigo, vamos dizer assim, que hoje é uma coisa que não tem. O trigo hoje é muito alergênico. Então já existiu bactérias que, vamos dizer, era capaz de digerir o trigo, ou seja, o glúten. Então, o que me fez imaginar? Eu vi rápido essa pesquisa. Provavelmente no passado, né, já tinha bactérias, os nossos ancestrais comiam glúten, que vinham do trigo, e com mudança de hábito de vida, mudança de qualidade de trigo, de industrialização, provavelmente essas bactérias que ajudavam a digerir devem ter morrido, a gente perdeu. E eles constataram mesmo que muitas bactérias que a gente tinha, que era bom para a saúde, foram perdidas de acordo com a nossa dieta. Uma outra coisa interessante que hoje 70% das mulheres que eu atendo no meu consultório têm constipação intestinal. Então imagina assim, se você tem 80% desse tanto de bactérias no seu intestino que deveriam estar em simbiose e se estão em constipação intestinal, ou seja, não está conseguindo evacuar todo dia, é porque essas bactérias já não estão mais em simbiose. E isso já tem um nome novo, chama disbiose. É quando você tem uma quantidade de bactérias que é mais nocivas ao nosso organismo. Tem muitas bactérias boas que produzem aminoácidos, que ajudam a produzir vitamina, que ajudam a produzir vários hormônios. Mas acho que a gente alterou tanto a nossa dieta com o passar do tempo que nós entramos em um processo de disbiose, ou seja, as bactérias estão praticamente nos destruindo, ou seja, nos causando doenças. Muita gente se pergunta, se o intestino funciona normal? Funciona se eu comer verdura, se eu tomar água, tiver uma dieta boa, ele funciona. Ou seja, aí ele fica em simbiose. Mas se você não comer nada disso, ele fica preso, ou seja, ele já está em disbiose. O problema é que não é só ele ficar preso, ter aquela dor na barriga. O fato dele ficar preso e você ficar segurando essas fezes por muito tempo, ele gera outras doenças. Ele atrapalha a absorção de nutrientes que são necessários para a nossa vida. Ele atrapalha a absorção de vitaminas, de formação de hormônios e nos causa uma série de outras doenças. Então esse tecido é um tecido bem interessante, compensa a gente ler mais, estudar mais, todo mundo agora já está tentado, se puder ler o livro O 10% Humano, estudar um pouquinho mais sobre malte, entendeu? E um outro tema que está muito falado recentemente é que o intestino é o segundo cérebro do ser humano, ou seja, ele tem uma capacidade de absorver e de nos nutrir com tudo que a gente precisa. Então, ele sim, a gente precisa do cérebro para pensar, para andar, para agir, para falar, para tudo, mas nós precisamos do nosso intestino tudo para nutrir essas outras células. É muito interessante a gente perceber isso, que a nossa dieta mudou muito, né, com o passar dos anos. E será que essas coisas que nós estamos ingerindo hoje estão criando bactérias boas ou bactérias ruins? É 1 para 9. Nós já estamos em desvantagem. A gente tem uma célula nossa para 9 de bactérias. Então, quanto mais bactérias boas a gente tiver, elas podem nos auxiliar muito. E quanto mais bactérias ruins a gente tiver, elas podem nos atrapalhar muito a nossa vida. Fica aí a dica, vamos cuidar da nossa dieta e cuidar do nosso intestino, que ele é um segundo cérebro do ser humano e nós somos 10% humano, 90% bactérias.